Livro O que aconteceu da cruz ao trono, de E.W. Kenyon. Capítulo 9. O que aconteceu durante os 3 dias e as 3 noites? A natureza do sofrimento do substituto tem sido um desafio ao longo dos séculos. Trata-se do sofrimento mental, físico ou de algum modo inexplicável espiritual? Não poderia ter sido mental, porque ele e o Pai planejaram isso. Não poderia ser físico, porque o pecado não é físico. Um homem pode pensar em assassinato, mas ele precisa falar ou agir antes de se tornar responsável perante a lei. O homem só opera na dimensão do conhecimento que vem dos sentidos. Deus opera na dimensão espiritual. No primeiro sermão pregado após a ressurreição do Senhor, Pedro disse estas palavras notáveis: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual Deus, porém, o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 23 e 24. Uma tradução mais correta para grilhões da morte é as contrações de parto da morte, sugerindo que a igreja nasceu das contrações ou dos espasmos do Espírito de Jesus. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No túmulo de José. Versículo 27, grifo nosso. Vejamos os versículos 29 ao 31. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro entregou uma mensagem admirável, a qual falou por revelação. Ele disse que Jesus estava sentado à destra de Deus, mas nenhuma intimação havia sido dada com relação a isso. Observe que a alma dele não foi deixada no Hades, nem seu corpo viu a corrupção no túmulo de José. Salmo 88 nos dá uma prévia do sacrifício substitutivo de Jesus no Hades. Detalho isso no capítulo Como Deus Pode Ser Justo, em meu livro The Father and His Family, O Pai e Sua Família. É importante que você entenda que Jesus foi realmente entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado quando havia satisfeito as reivindicações da justiça. Com relação a isso, há 2 ou 3 objeções que podemos considerar. Lembre-se de que Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. No grego não existe pontuação, a qual é determinada pela ênfase de Rotterman em suas notas sobre isso. Ele diz: eu lhe digo hoje. A palavra hoje é enfática e na American Revision ela é escrita com letra maiúscula. A tradução mais adequada seria: eu lhe digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Como se dissesse: eu lhe digo hoje, eu o encontrarei em São Paulo. Isso não significa que Jesus foi ao paraíso quando o Espírito deixou seu corpo. O paraíso era um lugar para os santos do Antigo Testamento aguardarem a conclusão da obra redentora de Cristo. Eles estavam esperando o cumprimento da velha aliança. Em outras palavras, em termos atuais, eles estavam aguardando que ele sacasse as notas promissórias do sangue da expiação pelos 1500 anos. Mas a obra não foi consumada na cruz. Ela não foi consumada até que Jesus ressuscitasse dos mortos e levasse o seu sangue para dentro do Santo dos Santos. E a Suprema Corte do Universo tivesse aceitado aquele sangue e tivesse justificado os santos do Velho Testamento. É o que diz Romanos 4,25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa, judeus e gentios, justificação. Grifo nosso. Nesse caso, não poderia haver substituição a não ser que Cristo realmente pagasse o castigo espiritual pela transgressão do homem. O pecado de Adão deu a Satanás domínio sobre ele. Satanás soprou em Adão a sua natureza. Adão realmente nasceu de novo no jardim. Ele não tinha a natureza de Deus, ele tinha a natureza humana perfeita. Ele tinha a vida humana perfeita. Dentro do seu espírito, Satanás derramou a própria natureza. O homem tornou-se instantaneamente um mentiroso, um covarde medroso. Essa natureza foi reproduzida na raça humana ao longo das eras. João 8, 44 e 45 nos dá uma imagem perfeita do que aconteceu com a raça humana
através da transgressão de Adão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A palavra verdade significa realidade. Satanás é a ausência de realidade, o que explica Romanos 1,25. Falando do homem universal, o versículo diz: pois eles mudaram a realidade de Deus pelo que não é real, em uma tradução incrível e fiel ao original. Agora você pode ver o estado em que o homem estava. Ele perdeu a proximidade com Deus, não tinha uma posição junto a Deus, não tinha nenhum direito de aliança com Deus. Ele se tornou, como Paulo nos diz em Romanos 8,7, a inclinação da carne, que é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Grifo nosso. Sua natureza é antagônica a Deus. Isso explica porque naquela grande substituição que Deus operou em seu Filho, ele teve de fazer provisão em termos legais para o homem se tornar participante da sua natureza, a vida eterna. Isaías 53 é um retrato do sofrimento substitutivo em nosso lugar, o qual já mencionado não é um sofrimento mental nem físico, mas no espírito. O Salmo 22 nos dá uma imagem do seu sofrimento físico, mas Isaías oferece uma imagem do seu espírito, enquanto o corpo do Filho de Deus estava pendurado na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido pelas nossas doenças. É lamentável o fato de sermos tão lentos para valorizar o que o Senhor realmente fez em nosso favor. Deus vê a doença como algo espiritual. Ele não colocou nossa doença física sobre o Espírito de Cristo, mas a doença espiritual. Então, a doença é um fato espiritual, assim como o pecado é um fato espiritual. Foi Deus quem colocou nossas doenças sobre ele. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículos 5 e 6. O estudioso atento perceberá que ele tratou com o problema da doença antes de tratar com o problema do pecado. Não cabe a nós perguntarmos por que ele fez isso, mas o fato é que ele o fez. Pode ser que sejamos tão conscientes dos nossos sentidos que tenha sido necessário Deus lidar com o homem sensorial antes de tratar com o homem espiritual. Deveríamos observar que o homem está na mesma classe com Deus. Ele é um ser eterno, um ser espiritual que foi criado de maneira a poder tornar-se participante da natureza de Deus. Ele foi ferido no seu espírito com nossas iniquidades. O castigo que poderia nos trazer paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Não são pisaduras físicas, é a justiça tratando com o nosso substituto na dimensão do espírito. Na versão American Revision lemos: mas agradou a Jeová ferido. Ele o fez sofrer quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá sua semente, ele prolongará seus dias, e o prazer de Jeová prosperará na sua mão. Ele verá o esforço da sua alma e ficará satisfeito. Pelo conhecimento dele, meu servo justo justificará muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu dividirei com ele uma parte com os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Versículo 10 ao 12. Algumas traduções para o versículo 10 dizem: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Todavia, foi do agrado de Jeová esmagá-lo, deu-lhes enfermidades. Não há como fugir do fato de que a doença e pecado são uma coisa só. Eles têm uma origem comum, mas duas maneiras diferentes de se manifestar, uma no corpo físico e outra no corpo espiritual. Romanos 8,3 declara: condenou Deus na carne o pecado,
Sem dúvida, com isso ele quer dizer o pecado e as doenças, pois eles têm uma origem comum em Satanás e estão debaixo de condenação por parte de Deus. Mas creio que a declaração mais terrível de Isaías 53 é: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, versículo 10, ou quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Observe também esta tradução: fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O versículo 11 apresenta algumas traduções impressionantes. Depois que ele foi justificado no Espírito, então ele foi concebido por Deus. De acordo com 1 Timóteo 3,16, ele foi justificado no Espírito. Ele é o primogênito da morte espiritual, a primeira pessoa a nascer de novo. Agora, nossos corações podem assimilar esta verdade. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Essa versão é realmente impressionante. A versão King James atualizada diz: ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. A partir dessas versões você pode ter um vislumbre do sacrifício substitutivo do nosso grande mestre. Seu espírito ficou absolutamente impregnado com a natureza pecaminosa do mundo e ele desceu até as profundezas mais baixas do Hades. Vê Salmo 88. A mente humana não pode captar isso. Não há linguagem que o descreva. Não temos nada com que possamos comparar, pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. A oferta pelo pecado, segundo a lei, lhes havia sido imputada. Cristo não tinha nenhum pecado imputado a ele, mas se fez pecado. Os israelitas tiveram a justiça imputada a eles. Nós temos a justiça transferida a nós. Essa justiça nos permite comparecer na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Acerca disso, vejamos algumas versões de Salmos 88. Minha alma está farta de males. A minha alma está cheia de angústias. Puseste-me na cova mais profunda. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligistes. Estou fechado. Ando aflito e prestes a expirar desde moço sobre o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Temos aí um quadro de algo que vai além da razão humana, que retrata nosso príncipe salvador sofrendo no nosso lugar para poder nos tornar justos. Justiça significa a capacidade de estar na presença do Pai, sem sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Nós comparecemos diante dele como filhos na presença do Pai de amor. Fomos recriados a partir do seu coração. Somos feitos da sua substância. Que grande dia será aquele em que os cristãos passarão a entender quem eles realmente são em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Esse homem é uma nova espécie, algo que o mundo nunca conheceu até o dia de Pentecostes. Ele é tão semelhante a Cristo, tão completamente um com ele, que Cristo pode dizer: eu sou a videira e vós os ramos. João 15,5. Nós nos tornamos participantes da sua natureza. Não apenas isso, mas ele ousou vir e fazer do nosso corpo a sua habitação. Não posso entender isso com o conhecimento que vem dos sentidos, apenas sei que isso é um fato, e meu espírito testifica com a palavra que é verdade. Ele está em mim agora. Aquele grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim, enquanto eu dito essas palavras. Ele está iluminando a palavra, fazendo o meu coração entender as maravilhas da graça do Pai reveladas em Jesus. Você consegue ver a necessidade de estudarmos para descobrir quem realmente somos em Cristo? O que o Espírito, através da palavra, realmente operou em nós, que nos tornou aceitáveis até ele poder sussurrar: vocês estão no amado. Ver Efésios 1,6. Isto significa que você está tão próximo do coração do Pai quanto Jesus. A grande oração de Jesus em João 17,23 chega a ser um grito, para que o mundo conheça que tu os amaste, como também amaste a mim.
Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. 1 Timóteo 3,16. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. 1 Pedro 3,18. O fato de Jesus ter nascido de novo antes de ressuscitar dos mortos é algo realmente impressionante. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Atos 13, do 29 ao 34. Um dos incidentes mais dramáticos e notáveis ocorre com relação à obra substitutiva de Cristo. Colossenses 2 faz a descrição de uma batalha que ocorreu no Hades antes de Jesus ressuscitar dos mortos. Em Lucas, a palavra nos diz que ele entrou na casa do valente e o amarrou. Jesus, depois de ter sido justificado e vivificado no Espírito, tornou-se o Senhor de Satanás e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Versículo 15. Isso fica mais claro ainda em outra versão. Tendo despojado de si mesmo os principados e as potestades. English Revised Version, tradução livre. Seria como se todas as hostes do inferno estivessem sobre ele. Jesus estava passando por agonias indescritíveis e de repente é justificado e vivificado. Ele reduziu a nada as hostes das trevas, ver Hebreus 2,14, ou permitiu que elas fossem derrotadas. Ele paralisou o poder delas de lidar com a morte. E quando se encontrou com João, Jesus disse: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Ele havia vencido Satanás e o havia despojado da sua autoridade. Chaves representa autoridade. Jesus era o Senhor de todo o inferno. Ele não venceu Satanás para si mesmo, mas por nós, por você e por mim. Foi como se você tivesse encontrado Satanás pessoalmente e o vencido, e o despojado da sua autoridade, se tornado Senhor dele. Por isso Jesus nos deu a procuração para usarmos seu nome. Ele disse: Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vê Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Lembre-se de Mateus 28, do 18 ao 19. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, alunos, de todas as nações, grifo nosso. E esses discípulos têm a autoridade que Jesus manifestou no inferno hoje, nesse nome poderoso. Você precisa entender que realmente tem o direito legal à autoridade e ao poder que estão investidos no nome de Jesus, e que você pode usá-lo. Você tem a procuração para usar o nome de Jesus. Você é um senhor absoluto das forças satânicas. Agora estamos preparados para entender Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se você tivesse ficado ao lado da cruz com Pedro, João e outros, não teria visto nada além do que eles viram. Nenhum deles sabia que Deus estava tratando com o Espírito de Cristo, que ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4, com todas as nossas doenças e todos os pecados do ser humano. As leituras dos comentários da Bíblia de referências cruzadas sobre Isaías 52, 13 ao 15, oferecem muita luz sobre esse problema. O versículo 14 diz: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Vejamos outras versões. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano.
Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. É difícil entender como o Espírito de Jesus havia ficado tão deformado pelos pecados e doenças do ser humano, a ponto de não se parecer mais com um homem. Isaías 53,15 traz algumas explicações. Homem de dores e de sofrimento, de tristeza, acostumado com a dor, familiarizado com os males, literalmente doenças, grifo nosso. O versículo 4 também é impactante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Outra versão diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava ferindo e maltratando. A nova versão transformadora diz: quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Agora veja o que diz a Nova Bíblia Viva. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. A passagem de Romanos 4,25 é mais clara. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Há duas fases da justiça. Quando Cristo ressuscitou do túmulo, todos receberam justificação, o que lhes daria o direito legal à vida eterna, mas essa justiça não se tornou deles até aceitarem Jesus Cristo pessoalmente como seu Salvador e o confessarem como seu Senhor. Aqueles que ensinam uma salvação universal só captaram o lado legal da justiça. Todos os filhos em Israel tinham o direito legal a todos os benefícios da aliança, mas isso não lhes pertencia pessoalmente até eles serem circuncidados. A vida eterna se torna nossa no instante em que nós recebemos Jesus Cristo pessoalmente como Salvador e o confessamos como o Senhor da nossa vida. Resumo. Vejamos os ápices da breve vida do homem. Houve um no jardim, um no julgamento e outro na cruz. Mas somente um anjo podia retratar o clímax da sua ressurreição. O homem pagou o castigo pela transgressão da humanidade. Ele se tornou pecado e foi justificado. O Pai lhe disse: eu hoje te gerei. Ele foi vivificado no Espírito, o primogênito dos mortos. Apocalipse 1,5. Ele expulsou as forças das trevas que o detinham em cativeiro e as despojou da sua autoridade e do seu domínio sobre o homem. Era o Senhor da morte e o conquistador do túmulo. Revestiu-se de imortalidade como de uma veste, aparecendo entre os discípulos da mesma maneira simples e divina com a qual havia se misturado com eles por 3 anos e meio. Seus lábios pronunciaram apenas uma palavra: salve. A manhã da redenção havia chegado, a nova criação agora podia se tornar uma realidade. O Filho de Deus, que morreu como um cordeiro, havia ressuscitado como o Senhor, o sumo sacerdote da nova aliança. O amor paira sobre este novo título, o título mais sagrado, o mais belo que os lábios já pronunciaram, mas até agora desconhecido ao homem. Maria caiu aos seus pés e ele disse: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Vê João 20,17. Ele entrou no céu como sumo sacerdote e levou o próprio sangue para dentro do novo Santo dos Santos.